Agora a gente atualiza a questão do prefeito de Iporá, Nassoitan Leite, que neste momento não está administrando a cidade, mas poderia, porque a Câmara não aprovou o afastamento dele. Ele está no presídio, mas como prefeito, acusado de tentativa de homicídio, tentativa de feminicídio, depois de atirar mais de 15 vezes contra a casa da ex-companheira. Matheus Oliveira trazendo as informações para a gente e já começo aqui para que você indague o delegado sobre essa suspeita de que agente público, um policial, poderia ter colaborado no sumiço do prefeito durante esses 5 dias. Boa tarde, Matheus. Oi, Luciana, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Pois é, recapitulando esse crime, que aconteceu na madrugada de sexta para sábado, o prefeito disparou pelo menos 17 vezes, possivelmente utilizando mais de uma arma na casa da ex, contra ela e contra o atual namorado dela. Eles estavam dormindo, ele chegou, derrubou o portão com a caminhonete, depois quebrou uma porta de blindex e atirou contra o quarto onde eles estavam. Felizmente, ninguém foi atingido. Foram 5 dias de buscas e a polícia hoje prendeu o prefeito, que se entregou na Delegacia de Atendimento à Mulher, na DEAN, lá de Iporá, acompanhado do seu advogado. E ele já prestou depoimento. Quem vai trazer mais informações para a gente é o delegado Ramon Queiroz, delegado regional de São Luís de Montes Belos, que atende toda aquela região de Iporá também. Delegado, o prefeito parece que disse que não se lembra muito bem do que aconteceu, teve uma perda de memória. Qual que foi a versão dele desses fatos? Bom dia para o senhor. Boa tarde já para o senhor. Boa tarde. Ele foi ouvido e deu sua versão sobre os fatos. Ele se recorda de sair da festa onde estava e ir para a casa de sua ex-esposa. Não sabe dizer o motivo que levou até lá. E aí, perguntado exatamente como se deram os fatos, ele diz não se lembrar exatamente. Ele tem flashes de memória, mas devido a uma cirurgia bariátrica que fez, devido ao uso de remédios, ele tem flashes de memória apenas. Diz que acordou pela manhã em sua caminhonete. Aí ele se lembra de ter ido ao hotel, já que tem imagens dele manuseando essas armas de fogo, E se lembra também de ter retornado à residência depois e retirado o aparelho de DVR. Então ele disse que se lembra então de ter voltado lá algumas horas depois, pegado esse aparelho que armazena as imagens das câmeras de segurança. Qual é o paradeiro desse aparelho, das armas que ele usou, o que ele falou? Exato, nós o questionamos sobre o destino do aparelho DVR, ele disse que não se lembra que destino tomou, o que fez com esse aparelho. Sobre as armas de fogo, hoje na delegacia de polícia ele apresentou uma arma de fogo apenas. Diz que não se lembra se utilizou uma ou duas, mas essa resposta já nos foi dada pela Polícia Técnico-Científica, que apontou que foi encontrado 2 diferentes projéteis de arma de fogo no local. Ou seja, ele não ajudou muito a investigação. Ele compareceu, foi cumprida a sua prisão como determinado, mas especificamente os detalhes do fato ele diz não se lembrar exatamente como ocorreu. E depois que ele foi até a casa da ex, cometeu esse crime, depois foi até um hotel, como mostram imagens de câmeras de segurança. Como disse o delegado, ele aparece com 2 armas, coloca 2 armas em cima do balcão, depois sai com um outro carro diferente da caminhonete que ele havia entrado. Ele então ficou alguns dias desaparecido. A polícia também investiga esses dias que ele ficou desaparecido, quem pode ter ajudado, se existiu de fato uma rede de apoio. Acho que essa é a grande questão agora, delegado? Com certeza. Por enquanto estamos reunindo forças, efetivo e energia para a finalização deste caso agora de tentativa de homicídio e tentativa de homicídio. Qualquer outro dado informativo com relação à conduta de outras pessoas será sim objeto de investigação. Chegou a informação também da possibilidade de envolvimento até de agentes públicos lá da cidade, já que o prefeito é bastante conhecido, já que o prefeito tem muita influência lá na cidade de Iporá. Isso também está sendo investigado, até a possibilidade, até a participação de algum policial militar? Nesse momento eu prefiro ressaltar o trabalho da minha instituição, da Polícia Civil, que fez tudo o que tinha que ser feito desde o fim de semana, desde o cometimento do crime, com pedidos de prisão, com representação, com oitivas de vítimas e agora numa quinta-feira já com a prisão do prefeito investigado e já em fase de finalização deste inquérito policial. Ok, muito obrigado então ao delegado Ramon Queiroz, lá de São Luís de Montes Belos, trouxe todos os detalhes pra gente. Então, prefeito, ele está preso no presídio de Iporá. A defesa já informou que não irá pedir a transferência, a menos que a justiça decida transferi-lo para Aparecida de Goiânia ou qualquer outro presídio. Ele está em uma cela comum, mas está separado de outros presos neste momento. Como você disse, não foi afastado da prefeitura, então ele continua no comando do Executivo Municipal. Luciano, eu volto com você nos estúdios. Qualquer informação, qualquer
qualquer novo detalhe, a gente traz aqui no Jornal do Meio-Dia. Sim, você tem prioridade, pode nos chamar a qualquer momento. Muito obrigada pela entrevista ao vivo no Jornal do Meio-Dia, ao delegado, e a você também pela participação, Matheus. Daqui a pouquinho a gente conversa com a vice-prefeita de Ipurá, sentindo como está o clima na cidade, como ficará de agora em diante. Mas na tela conosco, já o advogado do prefeito de Ipurá, Thales Jaime. Muito boa tarde, obrigada por ter aceitado o convite de participar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. É um prazer estar com vocês. O senhor continua em Ipurá? Já visitou o seu cliente no presídio? Estou em Ipurá e retornando para Goiânia agora. Todas as providências que nós tínhamos que tomar aqui já foram tomadas e já estou retornando para Goiânia nesse exato momento. Doutor Thales, o que o senhor tem a dizer sobre essa suspeita de que um agente público, um policial militar, teria colaborado com o sumiço do seu cliente durante esses 5 dias? Eu não tenho conhecimento disso, não acredito que seja verdade. O trabalho que a Polícia Civil fez foi um trabalho louvável. Já havia essa disposição do prefeito de se apresentar logo após esse lamentável fato e não foi possível razão de eu estar em viagem. Mas eu retornei ontem, entrei em contato com o delegado e como nós apresentou. Infelizmente, não foi possível essa apresentação antes, mas desde o momento, desde o início desse lamentável fato, o prefeito Nassoitã mostrou toda a disposição em colaborar e se apresentar à justiça. O que o prefeito diz sobre o crime? Porque anteriormente nós colocamos no ar aqui, inclusive, um áudio dele, e daqui a pouco a gente relembra aos nossos telespectadores, ele confessando o que tinha feito aí na casa da ex-companheira. Até porque também não há como negar, né? E ele, de alguns fatos, ele não se recorda. O prefeito vem enfrentando alguns problemas de saúde, ele passou recentemente por uma cirurgia bariátrica, tendo sequelas físicas em razão disso. Mas o mais importante foi a sua disposição de se apresentar, de colaborar com a justiça, tem plena ciência do erro que foi cometido e está aí aguardando uma decisão judicial. Mas em algum momento ele mostrou arrependimento pelo que fez? É evidente que sim, né? Ele tem apreço pela ex-esposa, foi uma separação sem maiores traumas, feita rapidamente, tem consciência da falha que cometeu, do erro, está aí pronto para enfrentar essa situação. Não há como ter outro caminho a não ser esse que ele tomou a iniciativa de se apresentar e responder pelos seus atos. E como está o pedido de habeas corpus para que ele cumpra em liberdade? Nós temos uma liminar que foi indeferida pelo desembargador Anderson e estamos agora, vou juntar alguns documentos que eu reputo de suma importância e aguardar o julgamento do habeas corpus pelo tribunal, que eu acredito que deve acontecer num prazo de 10, 15 dias. Só confirmando, ele permanece em uma cela separada de outros presos aí em Ipurá? Ele está aqui em Ipurá, está recolhido no presídio aqui municipal. É evidente que tem todas a sua segurança, a sua integridade física garantida, não tem nenhuma regalia, até foi um pedido dele, está como um preso comum e enfrentando essa situação, Luciano. É uma situação absolutamente desconfortável, ele tem ciência disso, não gostaria que isso tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu. Está pronto para responder pelos seus atos, está aguardando preso uma decisão judicial e vamos trabalhar para ver o que é possível fazer e conseguir a sua liberdade. E a gente segue acompanhando tudo por enquanto. Muito obrigada ao advogado do prefeito de Ipurá, Thales Jaime, pela participação aqui conosco ao vivo no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde. Obrigado, Luciane, e para vocês também. E a gente quer sentir como é que está o clima, né? Lá na cidade, lá em Ipurá. Eu conversei também com a vice-prefeita de Ipurá, Maísa Cunha, que conta agora para a gente como é que fica toda essa situação. Olá, Luciana. Muito obrigada pelo espaço. A população de Ipurá agradece. E é sobre a população que nós queremos aqui mencionar, que encontra-se indignada com a postura de não estar nomeando a gestão executiva com celeridade, pois o prefeito Nassoitã Leite encontra-se detido. É uma situação atípica,
onde precisaríamos dar continuidade ao serviço público. E essa interrupção traz grandes prejuízos à comunidade. Dentre estes, a gestão das políticas públicas realmente fica prejudicada. Então está aqui a indignação da comunidade de Iporá, a indignação de todas as mulheres que são vítimas de violências, dentre estas as violências políticas, e também fica aqui o nosso pedido à Câmara de Vereadores e também à Justiça para que providências aconteçam a curto prazo. Pois é, a maioria indignada, a população, menos os senhores vereadores. Relembrando aqui aos nossos telespectadores que a Câmara negou o afastamento do prefeito de Iporá, Nassoitã Leite, que neste momento está no presídio. A Procuradoria da Câmara alegou inconstitucionalidade e o presidente seguiu esse parecer. Presidente Didi Coutinho, que por sinal também tive uma conversa com ele hoje pela manhã. Sabe o que ele disse? Que ele vai aguardar o que diz a lei. São 15 dias que o prefeito tem direito, porque o habeas corpus já está na justiça, então ele prefere aguardar esses 15 dias. Agora, lembrando que o plenário é soberano e pode sim deliberar em questões assim, mesmo que o pedido de afastamento, esse requerimento, não esteja previsto no regimento da Câmara. A pergunta é: como fica a gestão pública? Como fica a administração? Em que situação se encontram os moradores de Iporá nesse momento? Inclusive, eu chamo a sua participação. Você defende que o prefeito que está preso seja ou não afastado? O espaço continua aberto, senhor presidente, para que o senhor converse com os seus moradores de Iporá e também com os nossos telespectadores.